O Senhor é o meu pastor. Momentos de reflexão. Chegamos a mais um momento de reflexão e hoje nós vamos falar sobre o cristão e os meios de comunicação. O texto áureo da nossa lição está em Salmo capítulo 101, versículo de número 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. A verdade prática. O cristão não pode ficar alienado das coisas que acontecem no mundo. Porém, deve utilizar os meios de comunicação com temor de Deus e senso crítico e inspirado na palavra para não prejudicar sua vida espiritual. Vamos para as nossas leituras de hoje. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo número 26, está escrito assim: Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, está dizendo: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O cristão, ele não deve, como os eremitas da Idade Média, afastar-se do convívio social, preferindo morar em lugares ermos para não se contaminar com o mundanismo. Essa não é a nossa missão e nem o nosso modo de ser. Precisamos viver no mundo sem nos contaminarmos com sua pecaminosidade. Devemos pedir ao Senhor capacidade e poder para influenciar toda a humanidade com a graça e o amor divinos. Bem, nós devemos colocar aqui em pauta o valor da mídia. Quanto, por exemplo, à questão da pregação do Evangelho, diz-nos a palavra de Deus de forma desafiadora: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me envergonhar e de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, 16 e do versículo 19 a 23. O que pretendia dizer o apóstolo Paulo com essas palavras? O que pode significar a expressão por todos os meios? No púlpito de uma igreja, um pregador, mesmo ampliando sua voz por meio de um microfone, só consegue atingir algumas centenas de pessoas. Através da mídia, inclusive a televisiva, com sabedoria e unção, este mesmo pregador pode alcançar milhões ao mesmo tempo com o Evangelho de Cristo. Que exemplo tem a Bíblia a respeito da comunicação? Vejamos, Noé utilizou aves para obter informações. Abner fez do grito o seu meio de comunicação, em 2 Samuel capítulo 2, versículo 26. O general Joabe utilizou mensageiros para se pronunciar. Deus ordenou a Moisés que usasse buzinas e trombetas para transmitir suas mensagens. Hoje, inusitada pergunta de Deus a Jó. É uma realidade. Essa pergunta feita em Jó capítulo 38, versículo 35, é uma realidade para nós, mediante o avanço da ciência. A transmissão de programas educativos, por exemplo, também tem um valor muito grande. Infelizmente, as agências seculares utilizam a multimídia quase todo o tempo para disseminar o mal. É o caso da inversão de valores, da qual nos advertiu o profeta Isaías.
Nos dias atuais, a televisão tornou-se uma escola universal de crimes, prostituição, perdição da juventude, destruição da família, propagação de orgias, exploração sexual, violência e espiritismo. A Igreja do Senhor é quem deveria dominar a mídia, inclusive a televisão, para pregar o evangelho de poder e estender o reino de Deus para toda parte. A família cristã deve estar consciente de que a educação sexual através da mídia secular é enganosa e pervertida. A educação sexual verdadeira é aquela que mostra o valor da virgindade, da pureza que o jovem deve ter e como obtê-la. Isso está em Salmo 119, versículo 9, que está nos dizendo assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo e conforme a sua palavra. É o que mostra a santidade do corpo e afirma que este pertence ao Senhor. A sociedade não sabe disso. Compete à Igreja de Cristo assumir sua função de sal da terra e luz do mundo. Se nós agora colocamos o valor da multimídia, vamos colocar o mau uso desse meio secular. Por exemplo, o estímulo à violência, a deformação do caráter. Segundo pesquisas, uma criança no Brasil, ao atingir 14 anos de idade, já testemunhou 11 mil crimes através da TV. Isso sem levar em conta os contrabandos, brigas, estupros, assaltos e espancamentos que resultam em mortes. A violência e a imoralidade são a tônica dos programas de TV e não há opção para o telespectador. Pesquisa realizada aqui no Brasil revelou que durante cerca de 200 horas de programação é possível assistir 30 mortes cruéis, 1.018 lutas, 3.592 acidentes, 32 roubos, 616 cenas de uso indevido de armas, 57 sequestros, 819 provocações, 410 trapaças, 86 casos de chantagem, 321 aparições de monstros pavorosos, inclusive como animais ferozes. Só a misericórdia do Senhor. E isso podemos também constatar a estímulo à agressividade. Não é à toa que há tantas crianças inseguras, agressivas, com índole violenta e intento criminoso. Não são poucos os casos de adolescentes que matam colegas de escola, às vezes por um par de tênis. Usam arma de fogo, assassinam pais e professores. A internet é outra forma de comunicação que, sem controle, torna-se um poderoso meio de estímulo à promiscuidade e à violência. Em 2002, mês de agosto desse ano, houve o seguinte registro: mais de 20 cenas violentas por hora, 308 cenas de corrupção sexual em 171 horas de programação, 18 mil cenas de violência em um ano para um telespectador médio brasileiro. E o que a gente tem para chamar a atenção, a Bíblia diz: não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Diante de tudo isso, a Bíblia tem razão quando ensina essa passagem bíblica em Salmo 101, versículo 3. E exorta: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Aqui a palavra de Deus nos adverte claramente: o mal embutido nessas abominações atingirá em cheio seus apreciadores e admiradores. Sem falar que nesses meios de comunicação há um estímulo ao pecado. Por exemplo, a questão do adultério e o homossexualismo nas salas de visitas. Como se sentiria uma família que, assistindo a programas imorais ou violentos pela TV, visse o seu filho de Deus no meio da sala? Ficaria feliz? Satisfeita? Tranquila? A palavra de Deus é enfática.
Feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua mulher será como videiras frutíferas aos lados da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à rocha da sua mesa. Salmo 128, versículo 1. Esta é a promessa de Deus para a família que teme ao Senhor. Entretanto, se a esposa crente é viciada em novela indecente e anticristã, e os filhos em programação suja, violenta e homicida, essa felicidade jamais será alcançada. Tem uma outra parte que é necessário colocar à tona nesse momento. A TV modifica a visão das coisas. O correto é visto como errado e vice-versa. Você já viu uma situação em que a mulher trai e de repente a novela passa aquela imagem de que o importante é que você está fazendo isso é por amor, o amor é importante, e aí se coloca a questão da traição como se fosse algo normal, a separação como se fosse algo que deve ser feito a partir do momento em que você descobre que você não ama mais o seu cônjuge, então você separa. Que perversão! Enquanto que a infidelidade, a fornicação, a prostituição e a gravidez fora do casamento são atitudes aplaudidas pela maior parte da sociedade. Roubo e trapaça são sinônimos de capacidade intelectual, enquanto a honestidade é vista como coisa do passado. Alguém é honesto, você diz, deixa de ser besta, homem. Deixa de ser besta, rapaz. O amor de Deus é relegado ao esquecimento. Os heróis não são os pregadores, os missionários, os pais e mães de famílias honestas, nem os trabalhadores. Ao contrário, são ladrões, demagogos, trapaceiros, criminosos, adúlteros, homossexuais e prostitutos. Definitivamente, os lares cristãos não devem dar ibope a Satanás. Somos guiados pelo Espírito de Deus, não esqueça disso. Romanos 8,14 diz isso. Uma pergunta se faz necessária nesse momento de reflexão. Como o cristão pode controlar o que vê? Bem, exercendo bom senso. Se você não sabe e não pode controlar o aparelho de televisão, é melhor não tê-lo. É insensatez ocupar o tempo destinado à oração, à leitura bíblica, ao culto doméstico, à conversa em família e à frequência à igreja com programas de TV. O altar da devoção não deve jamais ser substituído pela televisão. Nós somos templos de Deus. Nossos olhos são portas desse templo. Devem ser puros. Cuide do templo de Deus. Nós podemos também dar atenção aos filhos, dedicar atenção especial a eles, conversar, orar, mostrar interesse por suas atividades e dar-lhe alimento espiritual. É dever de todo o pai cristão. Do contrário, ficarão à mercê de tudo o que a babá eletrônica lhe transmite para transformá-los mais tarde em filhos biônicos, sem Deus, sem amor, sem salvação. Não ofereça seus filhos a Moloque, como fizeram muitos pais na antiguidade. Terceiro e último ponto, vamos abordar a questão do valor e o perigo da mensagem escrita. Tem uma questão do valor da boa leitura. Levantamentos feitos na igreja constatam que menos de 10% dos crentes já leram a Bíblia toda. A leitura da palavra de Deus é indispensável nos lares cristãos. Não podemos negligenciá-la. É plenamente possível ler a Bíblia toda em um ano, amado. Não olhe para a largura nem do tamanho do livro. Comece a ler. Há inúmeras razões que nos motivam à leitura das Escrituras. Salmo 17,4 diz que ela nos protege do destruidor. É escudo para os que confiam no Senhor. Salmo 18,30. Ela é reta, sara as mentes e os corações. Ao contrário da programação suja da TV, a Bíblia purifica o caminho dos jovens. O caminho dos jovens é purificado, preserva do pecado, vivifica, fortalece, e como bem diz a palavra em Salmo 119, versículo 105, ela é luz para os nossos pés.
Além da Bíblia, o cristão pode recorrer à leitura de bons livros, revistas e jornais, principalmente evangélicos. Nós temos um meio desses jornais aqui na cidade de Oeiras, que é o jornal Celeiro News. E como sempre é bom você fazer um bom exame sobre quem é os autores desses livros que você lê por aí, bem como sua linha teológica. E não são todos os livros que são bons. Há um perigo da má literatura. Ressalvadas as exceções, grande parte do que se publica atualmente é literatura pornográfica, cuja finalidade é despertar no leitor o erotismo, luxúria, sensualidade, lascívia e desejo de prostituição. As revistas, bem mais à mão do que os livros, também estão minadas por temas suspeitos, tendenciosos, capciosos, degradantes e perigosos, tais como o sexo livre, a infidelidade conjugal, a violência e outros males. Os pais, eles devem verificar os que os filhos têm em mãos. Para a literatura, vale a mesma recomendação: não porei coisas más diante de meus olhos. E que conclusão nós chegamos ao final desta reflexão? O cristão não pode fechar-se numa redoma alheio a tudo. A recomendação do apóstolo é examinar tudo e retende o bem. Cuidado com o que você está vendo na televisão. Cuidado com aquilo que você ocupa boa parte do seu tempo. Os meios de comunicação, incluindo a internet, trazem bem pouca coisa boa e muita coisa ruim, pecaminosa e destruidora de vidas, de lares, de valores e do bem. É preciso saber filtrar as informações, confrontando-as com os princípios da palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e te fazer ser alguém que escolha as programações certas, as atividades certas. Que tal começar a ler a Bíblia hoje? Estamos no início do ano, hoje ainda é 10 de janeiro de 2012. Você pode iniciar o plano de leitura e fazer uso do que orienta a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.